Uma cadelinha, grávida de 5 filhotes. Ela foi enterrada viva para morrer, tudo dentro de um condomínio residencial em Joinville, no norte do estado. Os suspeitos desse crime? Adolescentes e uma mulher. A polícia desencadeou uma operação para identificar todos eles. E a equipe da NDTV acompanhou e traz detalhes agora. Felipe Bambassi, é com você. O comboio da Polícia Civil está a caminho do endereço localizado no bairro Jardim Paraíso, na região norte de Joinville. As viaturas vão entrar em um condomínio. A denúncia aponta para este local, próximo ao muro. Embaixo da terra, o animal, em estado crítico, que luta para respirar. Resgatada está a cadela grávida de 5 filhotes, que quase perdeu todas as forças na tentativa de sobreviver. Quem tentou matá-la e por qual motivo? A cachorrinha havia sido microchipada em 2024, de acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, responsável pelo Centro de Bem-Estar Animal de Joinville. Dessa forma, a unidade conseguiu acesso aos dados de contato do tutor registrados no dispositivo. A informação foi passada para a polícia. De acordo com a secretaria, ao ser questionado, o tutor mencionou que a cadela havia sido doada para outra pessoa. A Polícia Civil se aprofundou na investigação e descobriu que o ato de extrema crueldade contou com a participação de adolescentes e de uma mulher que trabalha no condomínio. A Justiça expediu 3 mandados de busca e apreensão. Os investigadores encontraram evidências que agora são provas contra os investigados. Ela ganhou um nome. A Bonnie segue sob os cuidados do Centro de Bem-Estar Animal. Está em tratamento em uma clínica conveniada. Quando estiver 100% recuperada e após a chegada dos filhos, ela estará disponível para encontrar um novo lar. Nossa, cara, você consegue imaginar uma cadelinha dessa sendo enterrada viva? Os filhotinhos vão nascer em breve. E eu tenho certeza que nesse momento, assim, posso falar de carteirinha. Nesse exato momento, de 10 TVs em Joinville, pelo menos 9 estão ligadas do Cidade de Alerta. Não é à toa que eu amo a cidade de Joinville. Quando eu falo de Joinville, eu recebo muitas mensagens de Joinville. E a absoluta convicção que eu tenho que ela vai ser adotada por alguém consciente e que vai fazer um trabalho junto com todas as pessoas envolvidas para que os filhotinhos possam ser adotados. Cara, vai entender o que leva as pessoas a tomar medidas como essa? O Marquinhos lá do Tubarão deve estar assistindo horrorizado, aquele que salva cães que a gente ajudou aqui, mais as outras pessoas que a gente fala sempre aqui. Vamos direto a Joinville, tentar entender um pouco mais sobre o que aconteceu. O David Paulo chega agora com informações ao vivo e com exclusividade conversando com a delegada responsável por essa investigação. David Paulo, boa noite para você. Oi, Nader, uma ótima noite para você, a todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta. É um caso que eu vou falar para você, a gente tem que respirar realmente para poder falar. Depois do cão orelha, nós tivemos também aquele outro cãozinho em Itajaí e agora chegou aqui na maior cidade do estado, Joinville, com esse caso da cadelinha Bonnie, Nader. Ô, Nader, é uma situação, faltam palavras para descrever o que foi essa cena. Doutora Tânia Arada está aqui do nosso lado, ela está na frente desse caso. Porque, Nader, nós temos a imagem, você mostrou, essa cadelinha, ela foi enterrada viva. É isso mesmo que você de casa ouviu, viva e prenha, acredite, ela está com os filhotinhos na barriga. Estava conversando com a doutora aqui, vai falar conosco agora. É uma situação que beira, olha, a insanidade das pessoas. Nós vamos conversar com a doutora para saber se foi uma traquinagem, se isso foi alguma tentativa de matar o cachorrinho, mas o fato é que isso é um crime que não pode ficar impune. Doutora, uma ótima noite para a senhora, seja muito bem-vinda ao Cidade Alerta. É uma situação que a senhora que já fez muitas coberturas, já esteve em muitas operações de resgate de animais, chamou a atenção e deu aquele toque, né, doutora? Uma ótima noite mais uma vez. Boa noite, obrigada pela oportunidade. Realmente,
A circunstância dela estar esperando os filhotinhos, né, dela estar prenha, realmente nos comoveu demais. Então, a gente está atuando nesse caso desde o início do mês, fomos comunicados pelo Centro de Bem-Estar Animal de Joinville. No decorrer desses trabalhos, uma pessoa já foi presa, um homem já foi preso, e hoje nós fizemos essas buscas, né, os pedidos de buscas, para daí sim esclarecer a participação de todos os envolvidos, eventual participação e envolvimento de organização criminosa nesse caso, e delinear ali com mais precisão a participação de cada um, da adulta e dos adolescentes envolvidos. É porque não são só apenas os adolescentes, tem também uma moça que, de acordo ali com as informações, ela seria inclusive funcionária deste condomínio onde estaria ali enterrada, né, essa cachorrinha. Isso, hoje nós também cumprimos busca na casa dela, né, e agora a gente vai trabalhar com os elementos que a gente coletou nessas buscas. Eu quero frisar também que é um trabalho conjunto, Delegacia de Proteção Animal com a Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso. E essas delegacias, elas tendem a ter casos em comum em razão da teoria do elo, né, que é aquela situação de que a pessoa que comete ato de crueldade contra animais, ela tende a cometer com outros seres em situação de vulnerabilidade. Então, por vezes, violência doméstica, ato infracional, acaba casando, né, linkando com o nosso trabalho. Doutora, ali no momento, a gente estava comentando aqui se foi uma espécie de traquinagem, ou se eles tinham a intenção de realmente acabar com a vida da Bonnie, a senhora estava comentando que o cenário ali era uma coisa estranha, né? Sim. O que foi encontrado no local, esse local também passou por perícia, pela Polícia Científica de Joinville. A cachorrinha, ela foi enterrada, né, o que os adolescentes argumentam, que acharam que ela estava morta, mas ela foi enterrada. Primeiro ela estava com uma vocalização, né, não estava morta, estava vocalizando, sinalizando ali dor, desespero. Foi deixada com a cabeça para fora e colocaram uma cruz do lado. Então, não sei se isso foi uma traquinagem, se foi um ato de represália, mas com os elementos que a gente buscou hoje, né, nas residências, a gente deve esclarecer. E agora esses adolescentes, eles devem ser chamados, claro, pela polícia nos próximos dias para prestar aí algum depoimento, algum esclarecimento, visto aí o crime comprovado, eles podem responder. Aí a senhora falou que tem alguns ali que já beiram, inclusive, a maioridade penal, né? Isso. A parte dos adolescentes vai ficar com a delegacia, com a DPCAM, né, que hoje tem uma unidade específica para a repressão a atos infracionais, que são os crimes cometidos por adolescentes. Então, nós estamos trabalhando em conjunto e nós estamos com foco na mulher adulta. Mas acreditamos que a gente tem aí um esclarecimento do porquê fizeram isso, né? Enfim, nada justifica. Evidentemente, essa cachorra não estava em óbito, eles sabiam que essa cachorra não estava em óbito. E o recado que a gente quer passar é que a gente vai atuar com firmeza, né? Em cima desses casos, em todos os casos de maus tratos, a gente tem buscado dar a melhor resposta possível com as condições que nós temos de trabalho. A doutora Tânia Nader, que é uma grande defensora dos animais aqui na cidade, nós tivemos a última vez com a doutora, no caso de um outro cachorrinho que tinha sido pego aí por um rapaz e estava sendo espancado ali. A doutora foi lá numa operação de manhã com toda a equipe da polícia aqui, fez o resgate desse cachorrinho. Pouco tempo depois ele foi adotado, viu? Não ficou muito tempo ali no abrigo, né? E a gente está torcendo também para que a Bonnie agora seja adotada, né, doutora? Exato. Esse é o nosso maior interesse no caso, óbvio. A polícia, ela quer prender, ela quer responsabilizar, esse é nosso papel. Mas a gente sente que o nosso trabalho ele só é completo quando o animal que a gente resgata é adotado. A gente não resgata esses animais, a gente não tem estímulo para resgatar esses animais sabendo que vão passar a vida num abrigo. Então, gente, para quem viu aí a história da Bonnie, ela é uma gracinha, nós estivemos com ela hoje, ela está bem, está se recuperando. A gente não tem certeza do número, mas a previsão é que sejam 5 filhotinhos, né? Vamos dar para essa família canina uma nova chance, né? Uma chance de receber amor, carinho, que é o que eles merecem. Doutora, só para a gente finalizar o foco, vocês estão nessa mulher, ela pode ser indiciada, então, por quais crimes? Por maus tratos, né? Maus tratos com certeza, né? Que é um crime hoje com pena de 2 a 5 anos de reclusão, mas a gente vai verificar, né? Se não teve aí uma corrupção de menores, no caso dela também, eu já estava esquecendo como foi praticado o fato com menores de idade, mas a gente vai dar uma olhada se tem mais alguma coisa, né? Enfim, o que tiver de errado ali naquela residência, a gente vai achar. Porque muitas vezes a gente vai com foco também no crime contra os animais e acaba achando outra coisa. Crime contra o consumidor, tráfico, enfim, o que tiver a gente vai encontrar.
Doutora, lhe agradeço por nos receber aqui. Nader, é isso que a doutora falou. É um crime que choca aqui o norte catarinense, como nós dissemos. Nós estamos, infelizmente, com um histórico recente de maus-tratos animais, uma coisa escabrosa. Porque parece que as pessoas viram ali o cão-orelha e ninguém aprendeu nada. As pessoas continuam maltratando esses animais, esses seres dóceis, esses seres que não têm nada mais a oferecer a nós do que o amor, o carinho deles ali, todos os dias sem pedir nada em troca. E as pessoas continuam maltratando. Seja uma traquinagem, é menor de idade, adolescente, como a doutora falou, não justifica. Não importa se é menor de idade, não importa se é um adulto, tem que ser responsabilizado, porque é uma vida que está ali. E no caso da Bonnie, como a doutora falou, não sabe se são 5, mas ali já seriam 6 vidas. Nós seguiremos em cima desse caso. Estamos tentando até ir lá gravar uma reportagem para mostrar como está a Bonnie hoje, para que nós possamos mostrar para o pessoal de casa como essa cachorrinha ela é tão dócil e também, claro, como a doutora disse, tentar aí um novo tutor para ela, um novo lar, uma nova chance de ser feliz. Nader, é uma situação triste, lamentável, mas que teve um final feliz aí com essa cachorrinha sendo resgatada e agora sendo muito bem cuidada pelas pessoas responsáveis aqui em Joinville. Eu volto com você no estúdio. Eu quero aproveitar, né, ouvindo as palavras da doutora Tânia, mas não só as palavras, mas a consciência dela do que é esse ato praticado. E você falou ali, né, de alguns atos, eu quero relembrar de forma muito rápida e sucinta as últimas 2 semanas, os casos em que tivemos, porque muito se fala no Brasil e no mundo só do orelha, mas, gente, o caso do cãozinho que nós mostramos de Tubarão, no sul do estado, que teve os olhos arrancados e que foi deixado para morrer, é muito pior. Esse caso que você está vendo aí na tela agora, os cãezinhos sendo mortos a machadada, é muito pior. Então eu entendo que vocês se abraçaram ao caso do Orelha, mas eu faço todos os dias a Tribuna do Povo aqui na Grande Florianópolis, e todos os dias nós mostramos casos de animais. Teve um cãozinho aqui em São José que foi esfaqueado e que nós resgatamos ele ainda vivo. E não foi o único, foram 2, porque no dia seguinte teve um outro. Então, assim, eu entendo que muita gente abraçou o caso Orelha, houve uma história em cima do caso Orelha que se transformou em uma outra questão. Mas nós tivemos aquele cãozinho que foi jogado vivo do alto de um prédio para morrer, também envolvendo adolescentes. Então, peraí, doutora